E aí, concurseiro, concurseira, tudo bem com você? Hoje eu trouxe aqui para vocês um material que é extremamente pontual, como sempre, né? Aula direto ao ponto. Mas assim, para que você realmente entenda cada vez mais, para que você destrave a redação, para que dentro dessa aula você consiga tirar uma dúvida que podia estar na tua cabeça, mas agora com essa aula a gente resolve por aqui. Mas a primeira pergunta que eu queria fazer para você é: concurseiro, se tua prova de redação fosse hoje, como é que você estaria? O fiscal chegou, lhe entregou e disse: embora, meu filho, vai, faz tua redação. E aí, o que você ia fazer? Ia travar no primeiro parágrafo, não ia saber que repertório usar, ou não, ia fazer lindo, já tá sabendo, já consegue desenrolar a redação? Essa é uma pergunta que você tem que se fazer porque a gente está ali com o edital cada vez mais perto. E aí, quando ele chegar, você não pode simplesmente pensar assim: ah, hoje é o dia de começar a estudar a redação. Não, daqui a 3 semanas eu começo a estudar. O estudo, ele tem que vir de hoje. Você está assistindo essa aula, então já comece, porque é uma redação que vale bastante na tua prova. E para a lista de classificação, ela importa muito. Então, é importante que você já comece a dar essa prioridade para essa disciplina. Outra coisa, quando você for realmente começar a estudar redação com bastante foco, uma coisa que às vezes muito aluno pensa é: ah, é fácil para ela tirou nota máxima, ela tirou 19,5, para ela é muito tranquila, ela deve escrever super rápido, ela deve ser mega inteligente, ela deve ler 300 mil livros, e não é assim. Para todo mundo que atingiu um patamar de muita facilidade em redação, ele começou do zero. Ele começou sem saber nem para onde ir, o que fazer, como escolher o repertório para colocar na redação. Então, todo mundo vai partir daqui, do nível zero. E se você hoje está em casa e está pensando assim: ah, eu sou uma pessoa que não vou nem para frente nem para trás, eu não entendo, eu não sei fazer, eu estou travado. Você vai começar aqui e depois você vai começar a entender a tua situação. Rapaz, no último concurso que eu fiz, do bombeiro, seja lá qual for, eu travei. Não consegui fazer redação, até fiz minha prova, mas como eu não estudei redação, não desenrolei. Fiquei lá empancado. Entendendo essa situação, você vai começar a estudar aos poucos e vai dar aquelas crisezinhas de ansiedade. Ai, meu Deus, é muita coisa, a redação é cheia de detalhe, como é que eu vou aprender tudo isso? Mas depois dessa fase, você vai começar a persistir. Toda semana vai treinar uma redação ou duas. Toda semana você vai revisar um materialzinho em PDF de redação. Toda semana você vai lá: Ana, dúvida tal aqui, como é que eu vou resolver essa questão? Vai estudando. Depois de persistir, você começa a criar uma disciplina com redação, tipo academia. Se você vai hoje e só daqui a 2 meses, tu não cria uma disciplina. Mas se você tá ali de segunda a sábado, de segunda a sexta, teu corpo vai entendendo que aquilo é importante para ti, que vai fazer diferença, e a disciplina vai sendo construída. E aí, com essa disciplina, você chega nos primeiros resultados. Você que tirava nota 7 em redação, começa a tirar 14, 15, 16, 17, aí tu chega no 18, e com esses primeiros resultados, a tua autoestima intelectual vai melhorando. Você pensa: cara, então é possível. Eu que estava ali tirando um 5, eu que estava tirando um 7, estou conseguindo tirar essa nota tão boa. Então o 20 é possível. O 20 para mim vai ser possível. E a nota máxima vai fazer parte da tua realidade. Mas eu não quero que tu tire um 20 só na tua vida aí, estudando em casa, não. Eu quero que você mantenha toda a redação que fizer, vá tirando 20, e não por luxo. Eu costumo dizer que 20 é uma necessidade, porque qualquer meio ponto importa na tua redação. Fechado? Agora que você já entendeu isso, eu tenho que apontar para ti uns erros extremamente comuns. Todo concurso, quando eu vejo um menino, acaba cometendo, e eu tenho que alertar, porque tu pode estar fazendo em casa, e aí você já para de fazer agora. Então vamos lá. Quais erros podem estar afetando seus estudos hoje? Primeiro, um cronograma desalinhado com as suas dificuldades. Aqui eu quero que você pense o seguinte: Ana, eu fiz o último concurso, tirei foi 0 em redação. Ou seja, eu tenho muita dificuldade, eu tô há 10 anos sem estudar redação, eu sou extremamente travado. Se a sua dificuldade é redação, concorda comigo que não dá para tu pegar a redação uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, é pouco demais. Você vai colocar uma micrometa todos os dias. Qual é? Pegar o PDF da Ana,
dá uma revisada em nem que seja uma página. Revisa um repertório que eu passei para ti. Revisa a tua última redação que você fez, por que que a nota foi aquela. Mas todo dia tenha contato com redação. E é como eu tô te falando, não é, uma hora todo santo dia, vai atrapalhar meus estudos. Não, é só pelo menos ter o contato com alguma coisa. Hoje eu vou fazer só um parágrafo de introdução. Amanhã eu vou revisar uma tabela de conectivo. Amanhã eu vou ver o repertório do Rousseau, ver como é que ele é, como é que eu posso trazer na minha redação. Então, se você todo dia fizer uma missão, tá perfeito. Tá ótimo assim pra gente ir seguindo. Outro ponto, está treinando pouca redação. Veja só. Você só vai passar a escrever rápido e não chegar no dia depois do dia da prova e falar assim: acabei nem conseguindo passar a redação ali porque não deu tempo. Você só vai conseguir escrever uma redação rápido se você começar a treinar desde agora. Você precisa realmente fazer uma redação por semana. Se der para fazer mais, 2, meu Deus, incrível. 3, Maria, bom demais. Mas se não der, pelo menos uma. Se você começar a treinar bastante redação, você vai lembrar. Semana passada eu usei aquele repertório, já sei como é que eu vou começar. Anteontem eu usei esse estilo de argumentação, eu vou replicar nesse texto também. Então vai ficando guardado na tua memória. E aí, se você começar a intensificar o treino, vai ser mais fácil de conseguir escrever de texto após texto. Agora, quem não escreve, ele não desenvolve habilidade, ele fica empancado. Então você realmente precisa colocar essa prioridade. Ana, mas eu tenho medo de escrever, porque a minha redação é feia, porque eu acho que o corretor vai mangar de mim. Não existe isso. Por exemplo, quando eu recebo redação, eu corrijo e fica entre eu e você. Na verdade, são 2 corretores, né? Então, eu corrijo, ele corrige e você recebe. Mas ali, aquela correção é para te ajudar, é para você saber o que tá bom e tem que manter no texto. O que tá ruim e a gente tem que consertar. Qual é a aula que você tem que assistir de novo? O que você tem que fazer com a sua redação? Ela é para lapidar. Se você começa desde agora corrigindo, você já vai ter o texto todo limpinho, todo fluido. Então não tenha vergonha, as primeiras redações são feias mesmo. A minha, se eu for colocar aqui um texto de como foi minha primeira redação para vocês, vocês vão até mangar de mim. Se vocês quiserem uma próxima aula, eu posso até pegar minha primeira redação e mostrar para vocês terem aquela noção de que a gente começa de baixo mesmo, começa do zero, tá? Aí veja só, outro erro, assiste a aula sem estar concentrado. Eu tô aqui na videoaula, tô agora nesse momento com a aula rodando aqui, mas eu tô pintando a minha unha, eu tô respondendo o WhatsApp de não sei quem, eu tô fazendo bem que a janta ao mesmo tempo e não tô nem ouvindo a professora. Vocês precisam assistir a aula concentrado. Eu sei que a rotina é corrida para todo mundo, mas na hora da aula é interessante que você esteja focado na aula. Na hora de treinar a redação, não chega lá, pega numa folha e faz o texto só por fazer. Concentra na frase que você está escrevendo, no que você quer dizer, qual é a mensagem que tu está transmitindo para o corretor. Porque às vezes a gente faz correção e eu peço assim, fulano, lê aqui esse trecho que tu escreveu. Aí ele fala, professora, nem eu mesmo entendi minha letra, nem eu mesmo entendi o que eu quis dizer. Então, tenha consciência na hora de estudar. Estude com concentração, faça texto concentrado também. Outro erro aqui é a questão da revisão. Tem gente que todos os PDFs que a gente manda para ele estudar, ele bota na gaveta e nunca mais revisa. Nunca mais olha. E aí o que acontece? Você vai esquecendo, você não tem aquele resumo, aquela memória fotográfica, porque você não está revisando. Eu não sei que repertório está na redação. Tu está revisando o PDF de repertório? Não, só peguei uma vez. Tem que revisar, é importante. Aqui no nosso método, a gente trabalha não com muitos repertórios, vocês já sabem, né? Lá na aula de repertório tem certinho. Mas é interessante que se você estiver ali toda semana lendo aquele repertório, treinando, escrevendo numa fichinha de papel, aí você vai começando a memorizar, vai lembrando, e são poucos repertórios, não são muitos. Então vai otimizar bastante a tua rotina. Outro erro, não corrige seu texto como profissional. Por exemplo, vou pegar minha redação, vou jogar bem aqui no chat GPT e pedir para ele me dar uma nota aí, para eu ter uma noção. Isso é muito ruim, porque cada banca tem seu critério de correção. Fora que tu não tem um áudiozinho de um humano. Professora, isso tá bom mesmo, minha letra tá bonita, minha organização faz sentido, o que eu quis passar aqui dá para entender, será que o corretor vai gostar ou não? Vocês têm que trocar esse diálogo com o corretor, e o chat GPT não vai fazer isso. Ele é bom para muita coisa, claro, ajuda demais, mas para correção é humano especializado na tua banca. Último erro, não cronometre o tempo de escrita. Vou fazer uma redação aqui só por fazer.
Se você faz assim, é por isso que chega no dia da prova e a pessoa fala: ah, fiz minha redação em 3 horas e 40 minutos, sobrou quase nada de tempo para a prova, porque você não está cronometrando. Tu tem que colocar lá, início às 3 horas da tarde eu comecei, finalizei em tempo tal. Ah, demorei muito hoje. Semana que vem, quando eu for fazer minha outra redação, eu quero fazer em menos tempo. Aí tu marca lá qual é a tua meta. Se você faz assim, de meta em meta, tu consegue reduzir um pouco o tempo da tua escrita. E também não precisa ser aquela meta, meu Deus, super absurda. Ah, se eu fiz hoje uma redação em 3 horas, semana que vem eu quero fazer em 45 minutos. Não dá. Então, vai devagarinho que vai melhorando bastante. E outra coisa, acredito que em 1h15, 1h20 até de redação, você não se prejudica para fazer a prova objetiva. Então, em casa, esteja controlando o seu tempo, enquanto você realmente está fazendo a tua redação, que é um diferencial total. Trouxe também aqui para vocês o depoimento da nossa 01, primeiro lugar no concurso da Polícia Penal do Piauí, foi muito bem na redação dela, ficou um texto lindo, mas quero trazer para vocês a dica dela, o que ela disse para vocês fazerem em casa, para como estudar a redação da melhor forma. Veja só, oi professora, boa noite, tudo bem, vamos lá. Acredito que fez muita diferença para mim conhecer o perfil da banca. Primeiro ponto, se você vai fazer uma prova de banca X, você tem que dar uma olhada nas provas anteriores. O estilo de tema de redação que ela cobra, se é pergunta, se é problema, se é importante, se é mais filosófico, você tem que ver o estilo de tema. Ver os critérios de correção, quantos pontos vale, o que desconta nota, o que pode, o que zera. Entenda, leia o edital passado se o teu ainda não tiver saído, porque aí sim você vai entender melhor do perfil da banca. Depois ela fala assim, ó, reconhecer a importância da redação no concurso. Tem gente que espera o edital sair. Tem gente que mesmo o edital saindo, deixa ali para a última semana, achando que vai aprender redação, faltando 5 dias, 4 dias, e não dá. Porque redação tem muita coisa, tem muito detalhe de parágrafo por parágrafo. Então, vocês têm que começar antes e reconhecer a importância, como a Laidna falou. Outro aqui, não negligenciar, aprender a organizar meu texto. Aprender a organizar o texto é a estrutura. O que tem que ter de parágrafo por parágrafo? O que o corretor quer realmente ver e o que, se você colocar, ele vai detestar? Então, tem que saber organizar o texto de vocês. Próximo, saber o que precisa conter nele. Muito treino. Não sou eu que estou falando, é a própria 01 aqui. Então, toda semana vocês vão ter que fazer redação. Filtrar repertórios. E o mais importante, ter a Ana Clara como professora, não foi eu que disse aqui. Então, assim, esse é o depoimento da nossa aluna que ficou em primeiro lugar. Fiz questão de trazer porque é interessante a gente saber o que aquela pessoa fez para conseguir ficar em primeiro lugar. Como é que ele estudava redação? Será que ele fazia só uma redação por mês e conseguiu fechar a nota? Não, é muito treino. É correção, é revisão, é assistir a aula também, porque a teoria vai dar o suporte para ti. Então, vocês vão fazendo assim que já vão ter uma melhora significativa. Agora, como a Laidna falou, vocês têm que entender a organização dessa redação. Então, basicamente, vocês vão ter aqui uma introdução para apresentar para o corretor qual é o tema e qual é o problema que existe nesse tema. Não importa que ele seja uma pergunta, com um teor de importante, com um teor de problema, sempre apresente o tema e diga por que esse problema ainda persiste. No desenvolvimento 1, você vai aprofundar essa ideia. No desenvolvimento 2 também, e na conclusão da tua banca você vai solucionar. Dizer, corretor, tá, tem um problema aqui, mas eu tenho uma solução. Eu quero mostrar para ti que eu tenho um indício, uma vontade de resolver esse problema. Mesmo que tu esteja lá só para fazer a prova de redação, mas mostra para o corretor que tu quer resolver um tiquinho aqui desse problema, que aí ele já vai gostar. E aí, veja só, não é só chegar na prova e derramar a palavra na introdução e achar que já vai tirar uma notona. Só continuar a ideia no desenvolvimento e fazer qualquer coisa na conclusão, não. Existe o passo a passo que tem que ter dentro de cada um. Então, na introdução, eu sempre começo por informação. Uma informação que contextualize bem o tema. Depois eu vou pegar essa informação e comparar com o tema da redação. Será que é semelhante essa informação com o tema? Será que é diferente? Eu comparo. E na última linha eu mostro os culpados. Olha, esse tema é um problema por culpa de X e Y. Fecho a introdução. Mais ou menos aqui umas 5, 6 linhas seria o suficiente.
No desenvolvimento, eu vou fazer assunto do parágrafo, ponto final. Trago uma informação sobre esse assunto, ponto final. Vou argumentar explicando, tá? Por que isso é um problema? O que isso gera lá no futuro? Qual é a consequência que a gente vai ter se esse tema persistir? Argumentei explicando? Fechou, ok. Se quiser acrescentar uma quarta frase, é o desfecho só retomando o teu posicionamento. Vou até anotar aqui a observação para vocês. Ó. Retomar posicionamento. E vocês não vão fazer solução, não. Solução no desenvolvimento jamais. Solução é na conclusão. Às vezes eu tô lendo esse parágrafo e tem gente que na última frase põe uma proposta. Mas se você põe proposta aqui, quando tu chega na conclusão, tu não tem mais nem ideia do que colocar. Então, não coloque isso aqui. Desenvolvimento, mais ou menos umas 8, 9 linhas no máximo. A gente está falando aqui de uma redação de 30 linhas. Conclusão, primeira frase, você vai fazer uma abertura. Pode ser bem curtinha, só mostrando ali que vai começar o parágrafo, como infere-se, portanto, a urgência de sanar essa problemática, ponto final. Ou você pode começar retomando os argumentos 1 e 2 que tinha na introdução, ou você pode começar retomando o tema, da forma que você quiser. Depois, vai solucionar o problema que tem no desenvolvimento 1 e não abandone o problema que tem no desenvolvimento 2. Tem que fazer as duas propostas, tá? Se você faz só para um, você vai perder pontos na redação. E para encerrar a conclusão, desfecho. Só arrematando ali o teu parágrafo, retomando algum repertório que você utilizou no texto. Vou colocar aqui para vocês, ó. Retomar repertório. Tá. Vamos aqui agora para um tema para a gente visualizar isso na prática. O tema é o preconceito linguístico no Brasil. E aí, quando eu pego esse tema, se for lá no dia do meu concurso, o que eu vou fazer? Primeiro de tudo é vocês colocar sinônimo na palavra-chave do tema. Então, preconceito linguístico eu consigo trocar por intolerância linguística, discriminação linguística, preconceito contra variação linguística, segregação linguística, qualquer uma dessas expressões vai servir. Tu escolhe um aqui e pronto, já tá ótimo. Botei mais opções só para vocês saberem, mas escolhe só uma. E Brasil, a gente consegue colocar a terra brasileira, nação brasileira, República Federativa do Brasil, Pátria Verde e Amarela, ia ficar ótimo, porque às vezes na redação a gente tende a repetir a palavra demais. Aí toda hora o corretor fica lendo a mesma coisa. Aí para não ficar assim, né, a gente vai dando uma variadinha. Então chegou no dia do concurso, pegou o tema, circula a palavra-chave e escolhe um sinônimo para cada uma, que aí tu consegue interpretar melhor. Bora ver a introdução, como é que a aluna fez. O filósofo francês Sartre defende que cabe ao ser humano escolher seu modo de agir, pois este seria livre e responsável. Aqui, todo o tema de redação que envolva nossa conduta, nossa responsabilidade diante de algum tema, ou a irresponsabilidade que a gente está tendo com algum tema, dá para utilizar o Sartre. Então, eu gosto bastante de utilizar ele nesse estilo de tema. Aí, veja só, peguei o Sartre e agora eu vou puxar para o tema. Contudo, percebe-se o agir com descaso da sociedade para com o preconceito linguístico no Brasil. Então, aqui eu não só joguei o Sartre, eu pego ele nas primeiras linhas e comparo com o meu tema de redação. Eu coloco o tema na introdução, sim. Uma vez em cada parágrafo a gente coloca o tema. E aí até o conectivo ajuda para fazer essa comparação. Ah, corretor, tá, que o Sartre disse isso, porém aqui não é bem assim. Então o conectivo também vai ajudar. Depois que eu fiz isso, eu tenho que mostrar por quê. Quem são os culpados desse tema de redação? Dessa forma, observa-se que para combater esse cenário desafiador, olha aqui mostrando meu posicionamento, é preciso combater primeiramente a mentalidade preconceituosa da sociedade. Então, se eu vou jogar a culpa na sociedade primeiro, esse aqui a gente chama de argumento 1. Eu vou falar ele no desenvolvimento 1. Tem que ser nessa ordem. E aqui, ó, e a invisibilidade da diversidade linguística no Brasil é o meu argumento 2, e eu vou falar dele no desenvolvimento 2, tem que seguir essa ordem. Então, retomando, a introdução é dividida em, eu vou informar primeiro, aqui eu trouxe o Sartre, depois eu pego essa informação do Sartre, comparo com o tema, trago as palavras do tema, e na última fase ali do meu parágrafo, eu mostro os culpados. Por que esse tema ainda acontece? Por culpa de quem? Aqui eu joguei, ó, na mentalidade preconceituosa da sociedade,
e na invisibilidade da diversidade linguística no Brasil. Para quem não sabe, invisibilidade é quando essa situação é deixada de lado, ela sofre um descaso. Então, esses são os meus 2 argumentos. Agora que eu já tenho esse direcionamento da introdução, no desenvolvimento 1, eu vou falar da mentalidade preconceituosa. Então, vamos ver como a aluna fez. Sob esse viés conectivo correto, podem, se vocês quiserem utilizar sob esse viés no D1, ok. Primeiramente, não fica legal. Inicialmente, também não. A priori, também não. Esqueçam essas palavras. Eu vou até anotar aqui embaixo para vocês não esquecerem. Primeiramente, a princípio, não usar. Tá? Aí, veja só. Sob esse viés, é necessária a mudança da mentalidade preconceituosa da sociedade. Primeira frase, só retoma o argumento 1 da introdução. Se você voltar na introdução, tu vai ver que esse é o primeiro culpado, esse é o primeiro argumento. E aí o corretor já mostra, olha, ela sabe fazer a redação dela. Ela segue o script certinho, não tem nada errado aqui. Então ele já gosta dessa abertura. Agora, a segunda frase tem que ser repertório, uma informação que tem a ver para essa questão da mentalidade preconceituosa ou com sociedade, mas o repertório tem que encaixar nisso. Aí ela coloca, nesse contexto, a máxima da pensadora Chimamanda Adichie, a mudança do status quo, que é o estado das coisas, é sempre desafiadora. Então, esse repertório quer dizer o seguinte, quando a gente tem um problema, ele não muda do dia para a noite, ele tem um processo a passar. Vai ser um pouco difícil para que a gente mude uma mentalidade, principalmente da sociedade. Então, esse foi o repertório que ela utilizou. Agora, ela diz o seguinte, ó, esse repertório encaixa-se perfeitamente, pois é preciso mudar a mentalidade dos indivíduos que acreditam que a linguagem padrão ou formal é a única que merece respaldo, ou seja, a única que merece respeito à linguagem formal. Então, essa questão de mudar a mentalidade dos indivíduos tem tudo a ver, ó, com o assunto do parágrafo. Eu vou trazer na primeira frase o assunto, na segunda eu vou contextualizar, vou trazer um repertório, para aí sim, depois eu conseguir argumentar. Não invente de botar repertório na última frase do desenvolvimento, é na segunda, porque aí ele dá o respaldo. Agora, na argumentação, ela fala, ó, desse modo, o pensamento preconceituoso com a diversidade linguística brasileira gera a exclusão social de cidadãos de culturas diversas e, consequentemente, tem-se a geração de conflitos entre culturas e povos. Então, aqui eu tenho 2 exemplos. Vamos marcar aqui para vocês verem. Ó. Eu tenho a exclusão social e geração de conflito entre culturas e povos. Desenvolvimento sem consequência vai tirar nota baixa. Então, eu gosto que vocês exemplifiquem. 2 exemplos, 3. Ok, se quiser colocar mais, se a tua letra é pequenininha, perfeito. Mas não bota só um, porque fica pouco demais, fica um pouco raso. Então, eu gosto que vocês coloquem de 2 para frente, tá? Gostei aqui desse desenvolvimento, as correções gramaticais eu já deixei marcada aqui de vermelho. Por exemplo, Chimamanda Adichie, que é uma mulher, então a gente coloca aqui, da pensadora. Esse enfatiza que não tinha tanta necessidade, a gente já pode cortar e pular direto para o repertório. Então, pouca coisa aqui eu fui alterando só para deixar mais fluido, mais rápida na leitura. Agora, vou pular o desenvolvimento 2, vamos passar já para a conclusão. Quero mostrar para vocês de argumento por argumento. Eu vou marcar cada um para vocês terem uma noção aqui. Então, vamos lá. Portanto, faz-se necessário tomar medidas para reverter esse problema. Essa primeira frase não é considerada como solução ainda. Ela é só uma estratégia de abertura, dizendo, olha, corretor, vamos aqui montar nossa conclusão? Já já eu vou fazer a solução. Bora lá. É só um chamado, é só uma estratégia de abertura. Então, eu vou anotar aqui para vocês não esquecerem. Aqui é nossa estratégia de abertura. Agora, vamos lá para a nossa proposta. Para isso, é substancial desconstruir a mentalidade preconceituosa da sociedade. Tá, eu tenho um verbo, desconstruir. Então, se eu tenho o verbo, aqui nós temos qual ação vai ser feita. Já temos um elemento nessa proposta. Agora, vamos ver o restante. Desconstruir a mentalidade preconceituosa da sociedade,
que será minimizada, mitigada pela mídia. Então, se é a mídia que vai resolver este problema, então aqui nós temos o agente. Agente, na conclusão, é quem resolve. Tá, bora continuar aqui. Principal formadora de opinião, beleza. Eu tô dando o significado da mídia, então eu tô fazendo o elemento detalhamento. É um algo mais. Por meio de campanhas publicitárias nas redes sociais e em programas de televisão. Tá, tô colocando então aqui o elemento modo, porque eu escrevi a palavra por meio de. Então vamos lá, por meio de campanhas publicitárias nas redes e em programas de televisão. Aqui, nunca confundam modo com agente. Eu não posso dizer que é por meio do governo, que é por meio do Ministério da Educação, porque esses são agentes. O elemento modo é a explicação de como a ação vai ser feita. Então, na hora de explicar e na hora de botar esse conectivo por meio, por intermédio, eu sei que aqui é o modo. Aí o último, ela coloca aqui, ó, veja só, a fim de retirar a invisibilidade sobre a diversidade linguística e o preconceito que paralisa o desenvolvimento social. Aqui eu tenho a palavra afim, ou seja, finalidade. Finalidade. Você pode utilizar a fim de, com o objetivo de, com a intenção de, com o propósito de, não teria problema. Agora, veja só, feito isso, esse infortúnio, ou seja, esse problema que assola e julga a linguagem, em breve será um desafio superado. Aqui é uma forma da gente fazer desfecho. É como se eu estivesse só retomando o meu posicionamento. Para o corretor é muito bom. Ana, mas aqui ela não fez só uma proposta? Tá parecendo que ela só fez uma solução. Não tem que fazer do problema um e do 2. Ela fez aqui uma proposta 2 em 1, como se a solução tivesse já grudada, tanto para o problema um quanto para o problema 2. Inclusive, ela menciona a palavra invisibilidade, que está no próprio argumento número 2 dela lá na introdução. Se você recapitular, ela coloca aqui, ó, a invisibilidade da diversidade linguística no Brasil. Essa invisibilidade na introdução conecta com essa proposta aqui na linha 28. Então, ela é 2 em 1, serve para os dois, então vai estar tranquilo. Aqui tem todos os elementos. Eu tenho o agente, que é a mídia, tem o significado da mídia, que é o detalhamento, como vai ser feito isso, que é o modo, tem a finalidade, tem a ação também aqui com o verbo desconstruir, então tá tudo ok. Essa conclusão tira nota 5 na competência da conclusão, o que é o nosso ideal, é a nossa meta. Agora, antes da gente avaliar redações aqui que precisam de algumas correções, alguns erros que você pode estar cometendo em casa, quero apresentar para vocês o meu Instagram, para quem ainda não conhece meu trabalho. Deixei aqui esse QR Code. Vocês podem apontar a câmera ou digitar aqui @profclarooliveira. Vocês vão ver lá meu Instagram, as dicas de redação, me acompanhar, para que a gente consiga até se comunicar. Para quem não sabe, eu sou mentora de redação para concurseiro. Além de mentora, também sou corretora de redação. Só no último concurso, que foi Polícia Penal do Piauí, Banca no CEP, dos 44 primeiros ali, 33 são meus alunos e fomos recorde também em nota máxima de redação. Então, assim, como o método é formulado, para quem realmente tem dificuldade, chega aqui, segue lá no Instagram, acompanha todo o conteúdo que você vai evoluir bastante nessa disciplina. E antes da gente observar as redações, quero falar para ti que tua redação ela vai ser avaliada em 4 pontos, vocês não podem esquecer. Ao observar essa parte da competência 1, ela foca no português. Ana, quais são os principais assuntos de português que eu tenho que focar? Crase, esse aqui é recorde de erro. Bote também no seu cronograma de estudo vírgula, concordância. Coloque aí acentuação de palavras. Separação de sílabas. Ah, Ana, tem gente que erra isso? Tem, bastante. E perde ponto. Então, separação de sílabas. Hífen, também muita gente ainda não sabe as regras. Deixa eu ver se tem outra coisa aqui que eu estou esquecendo. Crase, vírgula, concordância, acentuação de palavras, separação de sílaba, hífen. Não, esses são os principais aqui para você estudar. Outra coisa, na parte do português, vocês podem ter até 5 erros de gramática. Um alerta. Deixa eu passar aqui para vocês.
De 0 a 5 erros, vocês vão tirar nota 5 nessa competência. De 6 a 10 erros, vocês vão tirar nota 4. A nossa meta é parar no mínimo aqui, porque, claro, todo mundo quer tirar 5 nessa competência. Então, nem vou falar aqui os outros erros, que é para vocês se concentrarem em errar no máximo 10 de gramática. Ah, Ana, errei uma crase, uma vírgula, um acento, um hífen, uma separação de sílaba. Tá, ainda dá tempo aqui, ainda tem 5 opções de erro, mas no máximo 10. Agora, sobre a parte da competência 2, ela avalia muita coisa ao mesmo tempo. Então, vamos lá. Primeiro, tu tem que entender o tema da redação, circular cada palavra-chave, mencionar o tema uma vez em cada parágrafo, porque senão vão dizer que você fugiu, que você tangenciou, que você não entendeu qual era a proposta e vão zerar a tua redação. Outra, escolha bons repertórios na tua redação e variados. Tu usou Constituição lá na introdução, coloca outra coisa no desenvolvimento 1, bota um filósofo, um livro, uma série, um documentário, e outra coisa também no desenvolvimento 2. Além disso, você tem que saber a estrutura do texto como um todo. Então, qual é o passo a passo da introdução? O que tem que ter no meu desenvolvimento? O que tem que ter na conclusão? Porque essa estrutura vai ser avaliada aqui. E, por fim, ela também cobra a tua argumentação, se você sabe o ponto principal. Justificar. Se você sabe explicar por que existe aquele problema no teu tema, você consegue gabaritar aqui essa competência. Ana, como é que eu vou justificar? Dizendo o porquê dele persistir e qual é a consequência. Fez assim, fez esse script, você consegue gabaritar. Competência número 3, coesão textual. Dicas aqui para você gabaritar. No desenvolvimento 1, utilize o conectivo nesse contexto para começar o parágrafo. No desenvolvimento 2, você utiliza ademais. Na conclusão, você utiliza portanto. Pronto. Utilizou esses 3 aqui, você já consegue ir bem melhor na tua redação. Outra coisa, dentro do teu texto como um todo, toda vez que você coloca um ponto final, já coloca um conectivo depois, porque isso vai costurar as tuas frases, vai deixar ela fluida, o corretor vai entender melhor a tua ideia. Agora, não fica repetindo o conectivo. Tem um limite de erro nessa competência, que são 2 erros, mas eu prefiro que o texto de vocês fique todo limpo. Então, evite erro aqui. E a competência 4, ela é exclusiva do parágrafo de conclusão. Então, você vai ter que fazer uma solução que pegue o teu desenvolvimento número 1 e pegue também o teu desenvolvimento número 2. Uma proposta que realmente dê para ser feita, não é algo de outro mundo, você não está inventando uma coisa mirabolante. Fazendo assim, aí você consegue os 5 pontos dessa competência. Mas para você tirar 5, aqui você tem que seguir uma ordem. Agente, ou seja, quem resolve o problema, a ação que vai ser feita, o modo, como essa ação vai ser feita, a finalidade e tem que ter o elemento detalhamento. Esse detalhamento ele pode ser em qualquer um. Ah, eu quero fazer no agente, tá? Quero fazer na ação, beleza. Quero fazer no modo, tranquilo. Quero fazer na finalidade, certo. Ana, eu tenho que detalhar em todos eles, no agente, na ação, no modo, na finalidade? Não. Ana, eu posso detalhar em 2? Pode, se você quiser, no agente e na ação, no agente e no modo. Eu gosto de fazer assim, no agente e na ação, no agente, no modo, fica muito bom. Agora que a gente já analisou a parte teórica da redação, a gente vai entrar na correção do teu texto. Esse primeiro aqui você vai ficar atento. Será que eu estou errando? Será que eu posso arrumar isso na minha redação? Então fica bem atento agora. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 225, então aqui como eu estou detalhando qual é, especificando, aposto, precisa da vírgula. Prevê que todos têm direito, veja que eu vou dividir a palavra direito, então faltou o hífen aqui. Direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado e que é do poder público inicial minúsculo, e da coletividade o dever de defendê-lo e de preservá-lo. Esse de faz parte do paralelismo. Então eu escrevo a frase de modo semelhante, paralelo, por isso que eu tenho que repetir o de. Contudo, conectivo, marcação, então por isso que a gente vai colocar a vírgula, não é esse cenário vislumbrado no Brasil. Fui dividir a palavra vislumbrado, coloque o hífen. Nos últimos anos,
pois o desequilíbrio climático provocado pelo desmatamento, vou dividir a palavra desmatamento, hífen, é fruto do avanço de atividades agropecuárias e mineradoras legais, assim como a redução latente da fiscalização ambiental, permeiam um presente e projetam um futuro ambiental sustentável cada vez mais incerto. Aqui está certo em relação à questão do repertório. Ele contextualiza bem o tema. Tem também o tema da redação aqui no meio do parágrafo, mostrando o posicionamento sobre ele e os dois argumentos. Ou seja, esse que eu marquei de azul e que eu marquei de verde significam o foco, o que você vai falar no desenvolvimento com mais profundidade. Mas veja que pegou bastante espaço, tanto é que essa introdução deu 7 linhas. Eu gosto de utilizar o argumento na introdução como uma simples palavra, tipo desigualdade social devido à negligência governamental, porque economiza espaço no parágrafo e a introdução fica menor, que aí eu vou ter espaço para o desenvolvimento e para a conclusão, que são parágrafos que precisam de mais linha. Então, só um alerta aqui em relação ao tamanho, porque 7 linhas na introdução é um pouco arriscado. É bom que a gente faça ali mais ou menos entre 5, 6 para você não se prejudicar. Agora, vamos ver como é que ela vai falar desse avanço de atividade agropecuária e mineradora legal no desenvolvimento 1, porque é o primeiro argumento, então é no primeiro desenvolvimento que ela tem que falar. Então, ela coloca assim, ó. Bora aqui para o desenvolvimento 1. Desde a Revolução Industrial, então veja que ela esqueceu do conectivo do desenvolvimento 1, que é o nesse viés, nesse sentido, nessa lógica. Então, aqui tem que completar. Até botei a sugestão aqui do nesse contexto. Nesse contexto, desde a Revolução Industrial, iniciada em meados do século XVIII, a relação entre homem e natureza ganhou nova roupagem, com foco na produção em massa e incentivo ao consumo exacerbado. Aqui, essa primeira frase, é interessante que ela retome o avanço de atividade agropecuária e mineradora legal de uma forma mais direta, mais corretor, está escancarado aqui na cara da minha redação que eu vou falar sobre isso, porque é o assunto do parágrafo. Então, eu prefiro até às vezes ser bem mais literal. Agora, vamos aqui para o repertório dela. Em países capitalistas como o Brasil, o foco da exportação gera em torno dos commodities, palavra em outro idioma, entre aspas. Principalmente soja, carne bovina e o aumento da demanda tem resultado na expansão desenfreada da fronteira agropecuária. Os produtos atraídos, veja aqui, ó, ela está continuando a frase, então para quem tem esse ponto final, a gente chama isso de truncamento. Truncamento é quando você coloca o ponto numa frase que ainda nem encerrou. Aqui era melhor só continuar. Os produtores, atraídos por altos lucros, veem no desmatamento a saída para aumentá-los. É o que demonstra o levantamento realizado pela revista Piauí. O nome da revista em si, só revista é com R minúsculo. E o Piauí precisa estar entre aspas. É que nem se eu fosse colocar um jornal, um filme, eu tenho que colocar entre aspas. Ao concluir que nos últimos anos foram derrubados 45,6 mil quilômetros quadrados na Amazônia, área equivalente ao estado do Rio de Janeiro. Uma coisa, nunca coloca em repertório na última frase do desenvolvimento, porque tu não vai mais desenvolver aquela informação. Então é para o corretor como se não fosse tão útil, não fosse dar suporte na tua argumentação. Então, quando você fizer um desenvolvimento, a ordem tem que ser assim, ó. Assunto do parágrafo, aí você coloca ponto final. Aí você vem, repertório. Vamos corrigir esse A minúsculo. Assunto com A maiúsculo. Repertório. Aí ponto final. Aí vem argumentação. Fazendo assim, aí você consegue encerrar direitinho o parágrafo na ordem ideal. E outra coisa que eu quero alertar vocês, esses espaços aqui ao final da folha, tem um buraco muito grande. Vocês têm que escrever rente até fechar a margem, tá? Então não deixe esses espaços mais. Vamos ver o desenvolvimento 2. Somado a isso, observa-se a falta de recursos, infraestrutura e vontade política, a fim de impedir a ascensão desse panorama. Vamos lá, o assunto aqui que ela tem que falar agora é sobre a redução latente da fiscalização ambiental, que permeia o presente e projeta um futuro ambiental sustentável cada vez mais incerto.
Então, vamos lá. Somado a isso, observa-se a falta de recurso, infraestrutura e vontade política a fim de impedir a ascensão desse panorama. Essa falta de monitoramento adequado e de aplicação rigorosa das leis cria um ambiente propício para a desregulação, então tinha que ter o RR aqui, climática, provocando grandes desequilíbrios como as secas severas em algumas regiões e em outras fortes chuvas como as que assolaram a região sul do país em abril desse ano. Tá, desse ano qual? Tem que especificar, não deixa lacuna nunca na tua argumentação. E aqui ainda assim eu prefiro esse padrão de estrutura, com um repertóriozinho para dar uma base, fica melhor. E a argumentação sempre mostrando por que existe esse problema, qual é a consequência lá no futuro, exemplificar. E na conclusão, vamos ver aqui. Logo, diante deste fatídico cenário, faz-se necessária a adoção de medidas urgentes como a atuação mais incisiva do Ministério do Meio Ambiente, tem que estar com as iniciais maiúsculas, por intermédio de seus fiscais ambientais. Tá, o Ministério então aqui vai ser o nosso agente. A adoção de medidas urgentes aqui vai ser a nossa ação. Por intermédio de seus fiscais ambientais, o fiscal ambiental provavelmente não vai ser considerado. Porque o corretor vai pensar assim, tá, mas o fiscal é agente, ele que resolve. Então, não é modo, a gente chama de modo nulo, que não considera. O fortalecimento de políticas públicas de conservação ambiental. Então, aqui nessa primeira proposta, ficou faltando qual é o objetivo, qual é o elemento de detalhamento, mas também tem que ter uma atenção aqui no modo, tá? E na segunda proposta, ademais, é necessário que haja incentivo à economia sustentável entre os produtores. Assim, é possível garantir um cenário promissor para a presente e futura geração. E cuidado com essa marcação aqui, ó. Não pode fazer símbolo na redação, borrão, nem nada. Aqui eu não usaria a redação porque eu estou explicando para vocês, mas se fosse no dia do concurso, ia ter prejuízo. Então, jamais fazer esse tipo de sinal. Aqui nessa segunda proposta, ficou faltando entender quem vai resolver o problema, que é o agente, explicar essa ação direitinho e o elemento detalhamento, que pode ser tanto no agente, na ação, no modo ou na finalidade. Então, essa redação aqui ficou faltando completar umas partes. Se a gente fosse fazer a nota, iria ficar mais ou menos assim. Competência 1, competência 2, competência 3, competência 4. A competência 4, que é a conclusão, vai tirar a nota 2, porque tanto na primeira proposta quanto na segunda proposta só tem dois elementos aqui que são considerados. A competência número 3, vamos olhar os conectivos que ela utilizou aqui nessa redação. Então, ó, desde o início, a gente tem o contudo, tem que mais, assim como, tem, deixa eu ver, somado a isso, essa, logo, e conclusão, não é que seja errado logo, mas o portanto é bem melhor. Deixa eu ver aqui mais. Ademais, não tem uma variação muito grande. Uma dica é vocês, a cada ponto final, já colocar uma conjunção. Nessa lógica, porém, portanto, depende do sentido da frase também que você está escrevendo. Então, aqui, a gente vai marcar 4 pontos porque falta variedade de conectivo. Tem um pouco aqui, tá? Competência 2 a respeito da estrutura, da argumentação, se a pessoa não foge do tema, se você realmente soube explicar certinho qual é o problema que existe nessa redação. Aqui, como a estrutura ainda tem alguns pontos de falha, tanto no desenvolvimento quanto na conclusão, a gente vai ficar também com 3 pontos. E na competência número 1, a respeito da parte gramatical, você pode ter até 5 erros, mas vamos contar aqui quantos tem nessa redação. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
31, mais ou menos. Então, aqui a nota vai ficar 1 ponto. Somando essa nota, vai ficar 10 pontos de 20. Na banca, no CEP, o mínimo que vocês podem tirar é 12 pontos. Mas ninguém aqui tá para tirar 12. Vocês têm que batalhar pelo máximo possível. 19,5, 20, porque qualquer meio ponto vai fazer muita diferença. Então, essa redação aqui, olhando e corrigindo em casa, o aluno já vai saber. Eu tô errando bastante vírgula, então eu vou revisar a vírgula. Eu tô errando bastante a estrutura da argumentação, pois deixa eu assistir de novo essa aula de desenvolvimento e argumentação. Então, olhando e corrigindo no seu papel, você já sabe o que você tem que atacar. Toda correção que você recebe é assim: errei aqui, vou consertar. Errei de novo, deixa eu assistir ali a aula e tentar fazer novamente. Porque aí assim você vai conseguindo lapidar a tua redação, vai ficar bem melhor para ti. Vamos para mais uma redação para a gente ver como é que fica esse texto? Veja só. Aqui o tema é os desafios da inclusão de pessoas com autismo no Brasil. Vamos lá. Parafraseando a Constituição Federal de 1988, um dos objetivos do país, com P minúsculo, tá? É promover o bem-estar de todos sem discriminação. Então, aqui a gente já tem o nosso... Deixa eu diminuir aqui a letra. O nosso repertório. Começou certo. Porém, ao se analisar a realidade do Brasil, vê-se uma contradição à norma, uma vez que a inclusão dos portadores de autismo não é efetivada. Diante disso, existe um viés incentivado não só pela negligência estatal, como também pela precariedade na educação. Vou passar aqui uma dica para vocês interessante. Aqui ela trouxe o tema da redação dela, o que é correto, tem que realmente ter. Eu coloco um repertório nas primeiras linhas, mas eu comparo com o meu tema. E aqui embaixo tem os argumentos que ela vai utilizar. Então, ela vai trabalhar tanto com negligência estatal, quanto essa precariedade na educação. Perfeito. Vamos aqui continuando. Nessa vertente, é necessário se atentar para a inércia do Estado. Então, eu entendi qual é o assunto do parágrafo, correto. Para isso, a obra Contrato Social de Rousseau descreve que o poder público tem o dever de proteger os cidadãos. Então, até agora, a gente tem o assunto do parágrafo na primeira frase e na segunda nós temos repertório, correto? Aí vamos lá. Contudo, não é visível essa égide ao se tratar de indivíduos com espectro autista. Com isso, as consequências são notórias, como a falta de frequência escolar ou mesmo o bullying, coloquei entre aspas aqui por ser uma palavra em outro idioma, quando a menor parte desse grupo consegue acesso à instrução escolar. Nesse sentido, faz-se pertinente a mudança de posição do administrador do Estado com E maiúsculo. Ok, a argumentação ficou bem explicada aqui. O que a gente tem mais é só erro na questão gramatical. Terceira frase, a argumentação, ok. Vamos aqui para o desenvolvimento 2. Outro sim, há uma defasada estrutura educacional. Sendo assim, a Carta Magna tem que ser com inicial maiúsculo, tanto C quanto M, tá? Porque é a Constituição Federal. Aduz em seu artigo 6º que será assegurado o direito à base educacional. Todavia, as unidades escolares da rede pública estão abandonadas e as de ensino privado não têm profissional capacitado para os portadores da síndrome. Por isso, uma grande parcela dos autistas não tem um desenvolvimento cognitivo eficaz, tendo como causa a falta de estruturação da rede escolar. Portanto, que eu gosto 1000 vezes mais de deixar para a conclusão, portanto, desenvolvimento, eu gosto de encerrar com a palavra assim ou com logo. Prefiro 1000 vezes mais. Aí ela colocou, portanto, é evidente que para sanar o imbróglio, ou seja, o problema, há de se reverter a situação. Ok. Diante do exposto, é preciso urgência nas ações interventivas para amenizar a falta de educação governamental e a desestruturação escolar, que são os argumentos aqui. A partir disso, é pertinente que o Poder Legislativo, então quem resolve tem um agente, através dos deputados e senadores, esse modo não vai ser considerado, porque deputado e senador, ele também consegue resolver o problema. Então, ele é agente, ele não é modo. Modo é a explicação, realmente, de passo a passo de como vai ser feita a ação.
Então, vamos lá. Através dos deputados e senadores, crie leis no sentido de ampliar as vagas para a inclusão dos acometidos pelo distúrbio, como também obrigar a capacitação dos profissionais dessa área. Ok, então nessa primeira proposta só não vai ser considerado o elemento modo e faltou a finalidade, qual é o objetivo dessa proposta. Já aqui na linha 27, ademais o Ministério da Educação, inicial maiúscula, em parceria com os governadores, deveriam promover a ascensão da infraestrutura das instituições de ensino, concedendo produtos de qualidade como, vou ordenar aqui, quadros, cadeiras, mesas e garantindo o transporte dos alunos. Posto isso, efetivará-se-á ou, então a gente pode reformular, posto isso, os direitos serão efetivados. Pronto. Aqui nessa redação, a gente vai colocar a nota também. Deixa eu botar aqui, competência 1, competência 2, competência 3 e 4. Aqui na competência 4, que é a conclusão, a segunda proposta está mais completa, só não tem o elemento modo, que é por meio de que essa ação vai ser feita, mas os outros elementos têm. Já na competência 3, que avalia a parte dos conectivos, vamos ver aqui qual ela utilizou. Tem o porém, tem diante disso, nessa vertente, tem o contudo, com isso. Nesse sentido, tem outro sim, todavia, por isso, portanto. Diante do exposto, a partir disso, ademais, que mais que tem aqui? E o posto isso, tranquilo, aqui tá bem variado. Então, na competência 3, a gente fica com nota máxima. Competência 2, em relação à estrutura, não temos problemas aqui, até porque eu já penalizei a conclusão aqui na competência 4, então vamos deixar 5 pontos. Já aqui na competência 1, em relação à quantidade de erros gramaticais, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, tá? Então aqui vai ficar 1 ponto. Somando essa nota, 5, 10, 14, 15 pontos de 20 nessa redação. Essa aluna deve fazer a mesma coisa. Eu tô errando colocação pronominal, deixa eu estudar esse assunto. Eu tô errando vírgula, vou atacar aqui a vírgula. Eu tô com dificuldade em trazer repertório no desenvolvimento, vou estudar fichamento. Tô com dificuldade de trazer repertório, vou revisar um pouquinho mais a ficha dos repertórios. Então, você vai atacando, depois de ver a correção, exatamente o ponto que você está perdendo mais ponto. Aqui, nesse caso, é a competência número 1, que é a gramatical, é o teu português. Porque você pode ter até 5 erros para tirar a nota máxima, que é 5 pontos na parte da gramática. Mas, se você ultrapassa os 20, aí fica com 1 ponto. Então, vocês também precisam ver em casa assim, o que vocês estão errando mais para conseguir consertar. Então, pessoal, é isso. Vocês têm que corrigir a redação, vocês têm que revisar, têm que estudar, porque só assim a gente consegue lapidar. Qual é a minha dificuldade? O que eu realmente estou precisando? O que eu vou ter que estudar novamente que eu ainda não aprendi? Às vezes a gente pensa que aprendeu a fazer a conclusão, mas está colocando só um elemento, e são 5. Então, se você fizer dessa forma, vai ficar perfeito para você aprender e evoluir a tua nota, tá? E aqui nos comentários você deixa o que mais de redação você tem dúvida, que aí nos próximos vídeos a gente faz certinho aqui para vocês, para cada vez mais tu ir aprendendo redação para essa tua prova, para essa tua banca, tá? Aguardo vocês na próxima.